Gênesis capítulo 23 diz assim, os irmãos encontraram aí? Então, foi a vida de Sara, 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar Sara e a chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Responderam os filhos de Et a Abrão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar sua morta. Então se levantou Abrão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta diante da minha face, ouvi-me e falai a mim, a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim dos seus campos, que me dê pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo eu te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos seus olhos e dos olhos do meu povo, sepulte a sua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos de toda a terra, dizendo: mas se tu estás, por isso ouve-me, peço-te, o preço do campo te pagarei. Toma-o de mim, e então sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve, a terra é de 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Sepulte a sua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos seus ouvidos, aos ouvidos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os comerciantes. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no campo que havia, estava todo num contorno ao seu redor, se confirmou a Abraão em possessão de diante dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta daquela cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua esposa, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo, a cova em que nele estavam, foram confirmados em posse a Abraão pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Amém. Acabamos lendo o texto inteiro, porque eu precisava ler esse texto inteiro, para falar para vocês uma história sobre isso daí. Eu sabia quantas vezes eu tinha ido a Israel, até o dia que roubaram minhas coisas e levaram meu passaporte. Eu não consigo mais saber. Mas eu fui muitas vezes, e poucas dessas muitas vezes, eu visitei o túmulo de Abraão.
Eu acho que eu fui lá umas 3 vezes apenas, no túmulo de Abraão. Não porque não foi o tanto que eu gostaria de ir, sei lá, 20 vezes, sei lá quantas vezes, mas é porque Hebrom hoje é uma cidade, Hebrom hoje ela pertence aos palestinos. Ela, como eu vou falar, ela está dentro de Israel, mas quem manda lá não são os judeus. E é um lugar muito perigoso do ponto de vista de sequestro, enfim, e tal. Então o pessoal não vai a Hebrom. Mas eu gosto muito de ir a Hebrom. Nos últimos anos eu estive lá 3 vezes. E existe lá, do lado do túmulo de Abraão, um tipo de uma tenda, de um lugar, onde ficam ali judeus, no limite entre os judeus e os palestinos. Veja a tensão que tem. Muitos soldados, não pode filmar, não pode tirar foto. Um dia eu pude tirar, tinha uma policial, eu conversar com ela falou, você fala hebraico, como você é da onde, tal, e aí eu comecei a conversar, ela deixou eu tirar foto, mas eu tirei foto, tipo, eu e ela ali, só, nada muito amplo, e não pode ter drone, não pode ter filmagem, não pode ter, devido à tensão que tem ali. Mas quem chega para visitar o túmulo de Abraão, acontece uma coisa muito legal. Sabe que o judeu, ele é um bom, geralmente o judeu é bom comerciante, ele compra e vende bem. Dinheiro, por exemplo, se você está num ponto de comércio árabe, você pode negociar, e essa proporção que eu vou falar é real, tá? Se alguém um dia for visitar Israel, o Egito, a Arábia Saudita, países árabes, uma parte de Israel, né, o lado oriental de Jerusalém, por exemplo, que é árabe, qualquer coisa que se esteja vendendo, por um árabe, você pode comprar com alguma coisa como 80% abaixo. Então, o cara está vendendo uma camisa que é $100, isso é 20. Ele fala 100, mas é 20. Então, ele fala 100, você fala 10, aí ele fica bravo, aí você fala 12, aí você fala 15, é 20. Entendeu? É mais ou menos essa proporção. Mas se você está numa loja judaica, o preço é o preço. Não tem choro, entende? Não tem choro. E aí, toda vez que eu estou com grupos, né, de alunos, ou grupos de turismo por lá, e aí eu tenho que ficar falando, pastor, aqui tem desconto ou não tem desconto? Eu falo, aqui tem desconto, pode chorar que tem. Pastor, aqui tem desconto ou não tem? Eu falo, aqui não tem desconto. O preço é o preço, é o que está ali. Então o judeu, ele tem essa fama de ser um bom negociante. Mas lá no túmulo de Abraão tem um lugar, um tipo de uma tenda, uma espécie de um ambiente, onde é tudo de graça. Aí você fala assim, como assim tudo de graça? Então, eles têm eu não sei se é um pacto, uma ideia, um princípio, de que todo peregrino que fosse visitar o túmulo de Abraão, ele vai comer e vai beber e vai embora sem pagar. Então, tem lá geralmente quando eu vou a Hebrom é de manhã, porque é uns 50 quilômetros de Jerusalém, aí já vai logo para depois à tarde ficar em Jerusalém. Então, geralmente, o café da manhã, bolo, chá, lá não existe café, do jeito que é o nosso café. Eles falam que é café, mas não é. Então, é um chá, bolo, chá, água, suco, fica lá disponível, aí o pessoal vai repondo, e se você falar, eu quero contribuir, eles falam, não, isso aqui, todo peregrino que vem visitar o túmulo de Abraão, do pai Abraão, é bem tratado aqui, porque quase ninguém vai, né? E eu queria falar hoje sobre esse túmulo, essa história. Eu não sei se o pessoal aí da mídia, que está aí, não sei nem se vocês estão me ouvindo, me entendendo. Então, eu não sei se vocês conseguem colocar uma foto do túmulo de Abraão, se você pesquisar aí, procurar e tal. Chega uma hora que vai dar. Tem 6 pessoas sepultadas nesse túmulo. Abraão, Sara, que é a primeira, né, o Abraão comprou esse túmulo nesse texto, por conta da morte de Sara. Então, Sara, vamos pela ordem, né? Sara, Abraão, Isaac, Rebeca,
Lia, que é uma das esposas de Jacó, e Jacó. Deu 6? São essas 6 pessoas que estão enterradas ali. A Raquel, a esposa amada de Jacó, não está, ela morreu em Belém. É muito longe isso. Naquele momento era muito longe. Então, ela foi sepultada em Belém mesmo. Né? Tem ali o túmulo de Raquel em Belém. Então, esses 6 personagens, né, são praticamente 3 casais, estão sepultados no túmulo, que foi comprado em Gênesis capítulo 23. E a história de Israel começa com Abraão, numa época onde Abraão não se chamava Abraão, mas se chamava Abrão. E a história de Israel começa com Abrão sendo pagão. O Abrão, originalmente, é um pagão que morava na Acádia. Ele era acadiano, no sul da Mesopotâmia, no entroncamento entre os rios Tigre e Eufrates, quando eles vão desembocando no Golfo Pérsico. Ali nasce Abrão, filho de um pagão importante, que tinha uma casa de deuses, segundo a cultura judaica, e Deus chama esse homem, Abrão, que viaja até Canaã, para a gente ganhar tempo, senão não sai da introdução, que viaja até Canaã, e ali em Canaã, na região cananeia, ele habita por muito tempo. Por exemplo, abra sua Bíblia. Antes, eu só quero deixar firme o seguinte: esse texto de Gênesis 23 é quando Abrão compra Hebrom. Ele compra Macpela, que é o lugar onde está o túmulo, mas ele compra toda a propriedade. Eu li todo o texto para mostrar que ele não comprou só a caverna ali, mas ele comprou toda a região de plantação que tinha em volta. Está bem definido isso nos versículos de 15 a 20 de Gênesis 23. Então, Abrão torna-se dono da região de Hebrom, quando a sua esposa faleceu. A Sara morreu e ele quis... O texto que nós lemos é o seguinte: o Abrão perdeu a esposa e ele quis comprar o túmulo. Ele foi até os donos da cidade, da terra, porque o Abrão ali era forasteiro, e eles disseram: não, pode enterrá-lo onde você quiser, não precisa pagar. E ele disse: não, eu quero pagar, porque o Abrão é monoteísta, e o povo cananeu era pagão. E aí ele disse: não, eu não vou enterrar minha esposa num ambiente pagão, eu quero comprar a terra, oferecer a Deus, fazer o certo e tal. E aí Abraão compra a terra. O cara: não, o que é isso? É um privilégio, pode enterrar a sua morta. Abraão: não, quanto que custa e tal? Ele falou: não, custaria 400. O Abraão toma os 400 e me dá o documento e está tudo certo. Então o texto de Gênesis 23 é Abraão comprando a região de Hebrom. Fala assim, Hebrom. Ok. Porque isso vai ser importante daqui a pouco a gente entender. Agora no capítulo 12 é o chamado de Abrão. Muitos anos atrás, 60 e poucos anos atrás, isso aí é o que? O túmulo? É. Aí você tem um túmulo. Aí está escrito... Não, aí. Aumenta aí que eu leio. Olha lá. Tzion Kever Avraham. Aí está dizendo... túmulo do pai Abraão, túmulo de Abraão, lá na Terra Prometida. Então, igual essa placa, vai ter uma de Isaac, vai ter uma de Jacó, vai ter uma de Lia, vai ter uma de Sara, vai ter uma de cada um dos 6. Então, é um ambiente com as portas verdes, onde você tem lá a placa de bronze, aí você, aqui é o túmulo de fulano, de Beltrano, tal. É um lugar grande, assim, da metade dessa igreja, mais ou menos. E aí... Obrigado aí, o pessoal da mídia. E aí, agora vamos falar do chamado de Abraão. Volta 62 anos atrás, e estamos no capítulo 12. Estamos no capítulo 12. Eu sei que é 62, porque no capítulo 23 diz que Sara morreu da idade de 127 anos. E ela tinha 65, quando ela foi chamada. Então, volta 65 anos, quando ela tinha 65, aí você tira 127, de 65 dá 62. Então, 62 anos atrás, Deus está chamando Abraão. Abraão tem 75 e Sara tem
65. Agora diz assim o texto. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão Saraí, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, se liga, e passou Abrão por aquela terra ao lugar de Siquém, aos carvalhos de Moré, que estavam, onde estavam ali, então era a terra dos cananeus. Esse lugar aqui é Hebrom. Siquém, os carvalhos de Moré, os carvalhos de Manre e Hebrom, ou Queriate Arba, são nomes diferentes para o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Com isso eu estou dizendo o seguinte, quando Deus chamou Abrão, ele sai sem saber por onde vai, e ele se estabelece ali. E ele fica ali, dali ele sai, vai para o Egito, volta para ali. Aí ele sai, volta ali. E quando a Sara morre, ela morre ali. E é aquele lugar que é o primeiro ingresso, o primeiro lugar onde Abraão entrou, é esse lugar que ele compra, que tem hora que chama Queriate Arba, que tem hora que se chama Hebrom, que tem hora que se chama Siquém. Esses nomes são nomes diferentes para o mesmo lugar. Abraão foi morar perto de um bosque de carvalhos, num lugar chamado Carvalhais de Manre, ou de Moré, daí o nome vai mudar mais para frente. E é esse lugar onde Abraão mora inicialmente em Canaã. Esse lugar hoje se chama Hebrom e pertence a uma região grande em Israel chamada Nablus. É esse lugar hoje. Tá certo? Mas eu só quero dizer para vocês que esse lugar tem alguns nomes, que são Queriate Arba, que são Hebrom e que são, que pode também ser Siquém. Esses são os nomes para esse lugar. E eu gostaria de enfatizar aqui a peregrinação de Abraão diante da promessa de Deus. Veja, ele é um cara que tem uma vida boa, tá tudo certo, e Deus chama Abraão e ele se torna nômade. Ele vai andando sem rumo certo. Vira peregrino e começa a morar numa terra que não lhe pertence. Ele que tinha casa própria, escritura, agora em Canaã, ele mora numa casa, num lugar, não é uma casa, uma tenda, onde ele não é o dono. Ele não é que ele paga aluguel, ele está ali como forasteiro, tá? E nos carvalhais de Manre, ele é apenas um forasteiro. Ali ele montou sua tenda provisória. Ali ele não tinha posse, ali é um forasteiro, ali ele não tem escritura, ali ele não é dono, ali ele está como convidado. Uma coisa interessante, Deus chamou Abraão dizendo, você vai conquistar muito. Só que Abraão nunca teve escritura de nada, ele nunca teve nada, nenhum pedaço de chão para chamar de seu. Foram muitos anos e muitas lições sem terra, sem terreno, sem casa. Ele lutou contra a fome e não tinha casa. Ele lutou contra reis e não tinha casa. Ele teve dinheiro, mas não tinha chão. Porque é uma questão da cultura lá. Ele lutou para libertar o seu sobrinho. Depois ele luta meio que contra o sobrinho, que ele ajudou a libertar. Vocês conhecem a história. Ele sofreu com seus filhos Ismael e Isaac e não tinha lugar definido, escritura de pedaço de chão nenhum. Ele está ali sempre como peregrino, sempre como forasteiro. Ele chorou com Deus no capítulo 15, ele disse, Senhor, eu não tenho nada, o Senhor disse que ia me dar tudo, e nem filho eu tenho. Ele fez aliança com Deus, veja, pastor, mas ele sair de onde ele estava e começar a obedecer a Deus, já não era uma aliança? Era, mas ele meio que fez uma aliança dentro da aliança. Dentro do pacto de ser um peregrino, ouvindo a voz de Deus, ali ele também fez uma aliança, um dia a gente fala sobre isso. Ele teve o nome mudado por Deus, e Abrão agora não chama Abrão, mas chama Abraão.
E ele prosperou, enfim, até o dia que a sua esposa faleceu. E aí lê-se aqui tristeza, dor ou perda. E na tristeza, na dor e na perda, Abraão não podia sepultar a sua esposa numa cova pagã. Ele nunca tinha perdido alguém tão próximo. Em Canaã não, ele perdeu o pai, mas em Harã. E ele nunca tinha perdido alguém tão próximo naquele lugar. E naquele lugar, ele guardava a fé monoteísta, fé em Deus, em um único Deus verdadeiro. Enquanto que todo mundo ao seu redor era pagão. E naquele momento de dor e de perda, de tristeza, ele resolveu, por assim dizer, empreender. Ele disse, eu vou comprar um terreno. E aí o pessoal falou assim, mas espera aí, mas você teve tudo e não conseguiu comprar um terreno, mas por que você vai comprar um terreno agora? É porque ele não podia colocar a sua esposa eternamente num lugar que não fosse consagrado ao Deus verdadeiro. E aí eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. O que isso tem a ver comigo, com você hoje? Primeiro, a dor e a perda podem possibilitar conquistas importantes. A dor e a perda possibilitam conquistas. Abraão caminhou com Sara em Canaã durante 62 anos. Eu não sei quanto tempo ele teve de casado com Sara, porque a Bíblia não fala quando foi. Mas por 62 anos, ele e aquela mulher peregrinaram em Canaã. É só fazer a conta que ela foi chamada com 65 e morreu com 127 naquele lugar, que é Siquém, Hebron, Kiriat Arba, como queiram. E eles, durante 62 anos, eles não possuíram nada ali, nenhum terreno. Eles tiveram empregados? Tiveram, mas não tiveram terreno. Eles tiveram escravos? Tiveram, mas não tiveram posse dentro da terra prometida. E Deus disse para Abraão o seguinte, um dia Abraão estava triste, e Deus falou para Abraão assim, Abraão, você está triste por quê? Porque o Senhor prometeu isso, 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 mundos e fundos, e até agora nada. E Deus disse para Abraão, então, isso é Gênesis 15, não vamos ler, senão a gente não sai daqui. E Deus falou assim para Abraão, então, lembra que eu prometi para você uma terra cheia de possibilidades? Ele falou, lembro. Ele falou, a terra é essa. Você já mora nela. Você já está nela. Só que ela não é tua, ela não te pertence. E vai demorar mais de 400 anos para essa escritura chegar. O problema é que a gente não vive tudo isso. Não é? 400 anos. O Abraão ainda viveu, parece-me que 125 ou 127. 175, certeza? 175. E aí, quer dizer, viveu bem, mas está longe dos 400 anos que Deus havia falado. Então, Abraão caminhou com Sara, com sua esposa, por 62 anos e nenhum terreno. A primeira conquista verdadeira de Abraão, que dá a ele um terreno, fala assim, ó, isso aqui está aqui no cartório, está aqui assinado, é seu, pertence a você. A primeira conquista verdadeira de Abraão acontece no luto da perda de Sara. Ele chorou, diz o texto que nós lemos, levantou, deixou ela morta lá e foi conversar com os donos. E falou assim, eu quero um terreno para enterrar minha mulher. Não, o que é isso? Pode ter, escolhe o lugar. Ele falou, não, eu quero um terreno para mim. Eu sou forasteiro aqui há 60 e tantos anos. Eu nunca pedi nada, eu contribuo, eu furei poços, eu contribuí, eu lutei guerras de vocês, eu defendi, eu fiz e acontecia, agora eu preciso de um terreno. E eles disseram, não, mas não tem problema, você é um príncipe entre nós, e nós respeitamos o senhor, seu Abraão, não sei o que. Ele falou, não, chega de conversa, eu quero, bota o preço, eu pago, e vamos no cartório, porque minha mulher está morta lá em casa. E aí eles, não, mas se fosse colocar preço, seria 400. É 400, então está aqui o dinheiro. Pesa na balança os 400, pega as testemunhas, assina o papel. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, que sem o luto, sem o choro, sem a perda, Abraão não conseguiria ter a posse do primeiro pedacinho de terra em Canaã. Veja, há uma tensão teológica sobre o caráter de Deus na tomada de Canaã. Deus podia ter feito o pessoal ter tomado Canaã, é justo,
colocar gente para fora, matando. Pode acontecer uma coisa dessa? Será que o caráter de Deus não está envolvido nisso? Ou como que Abraão chega como peregrino e aí ele conquista uma cidade? Como assim? Aí o povo de Israel vira dono? Onde está o caráter? Onde está a questão da justiça de Deus e tudo mais? Mas presta atenção numa coisa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Hebrom foi comprada por Abraão. Ele chegou lá e falou, dá quanto custa, pega a tabela, puxa aí o mercado imobiliário, é tanto, está aqui o dinheiro, pesa, me dá o documento, me dá a escritura, agora diante disso eu vou enterrar minha morta, como diz o capítulo 23. Mas sem o luto e sem a perda, o Abraão não conseguiria ter a posse do primeiro pedaço de terra realmente da descendência de Abraão lá em Canaã. Algumas perdas são muito significativas, são muito fortes. Alguns lutos são lutos muito profundos. Porém, se você estiver na presença de Deus, essas perdas podem gerar conquistas importantes. Olha, as maiores estratégias, vou falar de mim, que eu já tive de trabalho, foi diante de perdas. Foi diante de situações que você para e fala assim, ou vai ou não vai. E aí Deus entra, você dobra o joelho, ora, e Deus entra, e eu volto falando para a Vanessa, vamos fazer assim, 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 e vai funcionar. Algumas perdas são significativas porque elas podem gerar conquistas importantes. Pense nisso. Algumas lições, nós só aprendemos com lágrimas, e não com sorrisos. Tem algumas perdas, na verdade, são lições importantes para a nossa vida. Às vezes a gente luta, defendendo uma coisa desse tamanho, que na verdade era melhor sair, que na verdade era melhor parar, que na verdade era melhor entregar, que na verdade era melhor falar assim, parei, chega, eu entrego. E partir para outro, onde Deus pode ter uma história nova para você. Mas isso é só diante do choro. Mas isso é só diante da perda. Mas isso é só diante da dor. Muitas vezes é assim que acontece. Mas com aquela perda vem a possibilidade para Abraão de ter um pedaço, por pequeno que fosse, porque Hebrom não é grande. Por pequeno que fosse, mas de herdar de verdade a terra, um pedaço de terra na promessa. E Abraão não perdeu a oportunidade, ele comprou o terreno. Ele chegou lá e disse, agora eu tenho um pedacinho para chamar de meu. Eu falei, pastor, mas não é um terreno de cemitério? Não é um terreno de cemitério. Aqui na nossa cabeça, um terreno de cemitério é uma cova de não sei quanto por não sei. Não, lá não. É como se fosse um bairro aqui de Campinas, entende? Alguma coisa assim. Mas com aquela perda, veio para Abraão a possibilidade de ter um pedacinho pequeno que fosse para enterrar a sua família. E Abraão não perdeu a oportunidade. Então, vou deixar o primeiro ponto. A dor e a perda podem possibilitar conquistas importantes. Sua dor pode apenas doer ou pode deixar uma lição, gerar um legado. O seu luto pode apenas arder como os outros lutos ardem, ou pode gerar uma conquista. O choro de Abraão podia ser o choro em cima da mulher morta, em cima da cama, mas ele saiu dessa história com a escritura de um terreno. E não confunda, eu não estou falando de prosperidade, não. Eu estou falando de estratégias de Deus. Abraão percebeu que a sua dor podia deixar um legado, uma posse, uma possibilidade de ter um documento legal de posse, ainda que seja de uma escritura de sepultura, mas já é alguma coisa. Irmão, irmã, seja inteligente na dor, seja inteligente na perda, busque sabedoria na perda. Você escolhe, ou você senta e chora e lamenta, ou você para e coloca a sua cabeça no lugar, coloca seu joelho no chão, peça ao Senhor estratégia. Peça ao Senhor estratégia. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada, retrasada, sei lá, esses dias em São Paulo, um empresário, ele disse para mim, eu quebrei por conta disso, teve uma crise assim. Eu falei, então,
A crise, quando acontece, ela vem para todo mundo. Ou você entra no lamento e entra na roda viva e vai junto na descarga que a crise dá, porque a crise dá um reset no mercado, ou você para, se reinventa e se prepara para o vento que está vindo, porque na crise o dinheiro troca de mão mais rápido. E aí você tem que parar e pensar, peraí, como que eu faço com o meu produto, como que eu faço com a minha empresa, como que eu faço com o meu trabalho, como é que eu faço com a minha vaga de serviço, o que eu faço nessa hora, nesse vendaval? O Abraão tem duas opções, ou ele senta e chora, ou ele para e busca em Deus uma situação. E o Abraão buscou em Deus. E o Abraão sai dessa, ele perde a mulher, mas ele conquista pela primeira vez um espaço na terra que Deus havia prometido que seria dele. Então, eu queria deixar essa parte para você, esse primeiro ponto, menos teológico e mais vida prática, perguntando o que a sua perda tem gerado para você. O que a sua dor gera. O que é que o seu luto gera. Porque, pastor, quando você pergunta o que minha dor gera? Lágrima. Não, lágrima todas as dores geram, mas é só isso. Dor, ok, dor todas as perdas geram, mas é só isso. É assim com todo mundo, vai ser assim com você também. Lamento, todas as perdas também geram lamento. Mas vai ser assim com você, ou você pode mudar essa situação. Abraão entra no luto pensando em Sara. E sai com um documento assinado que garante o primeiro pedaço de terra na terra prometida, capítulo 23, versículo 20, que diz o seguinte, capítulo 23, versículo 20, que diz o seguinte: assim, o campo, a cova que nele estava, foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Pronto, é assim que ele sai. Então presta atenção, existem lições que não podem ser aprendidas numa festa. Existem atitudes que não podem ser tomadas num ambiente de festa, mas num velório. E esse é o caso de Abraão. Existem compreensões que você não alcança na bênção, mas na perda. Existem compreensões que você não alcança na vitória, mas na dor. Algumas lições só se aprende com os olhos cheios de lágrimas quentes e sinceras e que não param de escorrer. E aí você tem que parar e falar assim, o que é que Deus quer me ensinar aqui? Por que eu perdi isso? E qual é a ideia de Deus aqui nesse velório, aqui nessa situação? Segundo, dor e perda podem te dar legitimidade para conquistas. Moisés, pastor, o que tem a ver com Moisés? A gente está falando de Abraão, então vamos lá. Moisés aparece no radar histórico, coisa de 600 anos depois de Abraão. Mais ou menos isso. Quem é Moisés? Moisés é um hebreu, fugitivo, que com 40 anos foge do Egito e vai parar em Midian. Quem é Midian? Midian é um filho de Abraão com Quetura. Quem é Quetura? Quetura é a mulher com quem Abraão casou depois da morte de Sara. Pegou? Estamos tranquilo? Beleza. O Moisés vai morar em Midian, esse lugar que fica ali no deserto do Sinai, e lá ele fica 40 anos num ambiente midianita, exposto à fé monoteísta no pacto de Abraão, mas por outro viés, pelo viés de Quetura, Midian e tudo mais. Tem até sacerdote lá, que é onde ele vai trabalhar com Jetro, que é o seu sogro, um sacerdote midianita. E Deus, pastor, mas eu quero saber da cova lá, do que vai acontecer. Então vamos lá. Deus chama Moisés para voltar para o Egito, de onde ele veio, e libertar o povo de Israel. Vocês conhecem a história, o pessoal estava lá 400 anos como escravo, e Deus usa Moisés, e Moisés ministra 10 pragas lá sobre o Egito, e tudo mais, e tira o pessoal, e agora livres, abre o mar vermelho, fecha o mar vermelho, sinais, maravilhas, e agora livres, esse pessoal, esses hebreus, que é o nome, estão vagando pelo deserto do Sinai, em busca da tal da terra prometida, que é Canaã. Esse pessoal está zigue-zagueando pelo deserto, em busca da tal da terra prometida, né? Que cá entre nós, eles não sabiam,
nem todo mundo sabe, que cá entre nós existe um terreno lá que é de quem? De Abraão e sua descendência. Terreno deles, não é invasão de propriedade, nada. É deles, está lá o terreno. E esse lugar chama Hebrom. Também pode chamar Kiriat Arba, também pode chamar Siquém, não tem problema. Mas esse lugar tem dono, esse lugar pertence a Abraão e aos filhos de Abraão. Capítulo 23 do Gênesis, versículo 20, o campo e a cova que foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão. É de Abraão, é dos filhos de Abraão. Acabou. E agora o pessoal está com Moisés vagando pelo deserto, e lá pelas tantas, quase 40 anos, andando. Estamos no livro dos Números, capítulo 13. O Moisés tem uma ideia. O Moisés diz o seguinte: eu vou mandar espias que vão até Canaã. Capítulo 13, versículo 1. E o que isso tem a ver com a cova lá de Abraão? Vamos descobrir. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Moisés enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eu não vou falar todos os nomes, que vai até o versículo 15, falando o nome. Versículo 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num. Esse Oséias é o mesmo Josué, tá certo? Moisés chamou Josué. Está aqui já escrito. Versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui, por lado sul, e subi a montanha e veja a terra. O que eles vão fazer lá? Se é forte ou fraco. Se o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se é muito ou pouco. Versículo 19. Como é a terra em que habita, se é boa ou má. Quais são as cidades que nelas habitam, se estão em arraiais ou fortalezas. Também, como é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há árvores ou não. Esforcem-se para tomar o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zim, que eu não tenho tempo de falar aqui o que é isso, até Reobe, a entrada de Ramate. Se liga no 22. Subiram para o lado sul e chegaram em Hebrom. De quem que é Hebrom? É deles. O Abraão morreu. E esses caras são o resultado de Abraão. Eles são os filhos de Abraão. E eles vão espiar uma terra que por direito era deles. Só que eles não sabem. Então eles vão espiar. Aí chega lá, tem os moradores de lá, os gigantes, quer ver? Ó? Estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol, que pertence àquelas árvores lá de Abraão. Dali cortaram um ramo da vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs, figos e tal. A palavra escol tem a ver com uva, em hebraico é um cacho de uva, tá certo? E aí eles foram até o lugar, trocando aqui rapidinho, que pertencia a eles por direito. Quer dizer, eles não roubaram. Eles não invadiram. A terra é deles. Aquele cacho de uvas pertencia a eles. E eles não estavam usando a terra. Tinha outras pessoas morando. Então eles foram espiar uma terra que pertencia a eles. Quando eles voltaram, eles compartilharam. E a partir daí começam as estratégias para conquistar a terra prometida. Que cá entre nós era uma terra que pertencia a eles. Pastor, como dá para saber que a terra pertencia a eles? Eles tinham papel. Então, naquela época não existia papel. Tinha um documento? Tinha algum documento? Tinha no couro, né, e tal, mas isso fazia 500, 600 anos atrás. Veja, o Brasil não tem 600 anos. Então é muito tempo. Mas tinha uma coisa que marcava a terra. E essa coisa era um túmulo. E esse túmulo estava escrito lá. A gente viu aí, está escrito hoje em cobre, mas lá está escrito na pedra,
que ali estava Rebeca, ali está Sara, ali está Abraão, ali está... Por exemplo, quando você abre a tua Bíblia no Gênesis 49, eu não sei se é 49, eu acho que é antes. Gênesis 47 ou 8, a morte de Jacó. Vamos lá, quer ver? Ó, que se alguém achar mais rápido do que eu aí, me fala. 49 mesmo. Em Gênesis 49, a morte de Jacó, diz assim, ó, versículo 29. Gênesis 49, 29. Depois ordenou-lhe Jacó, dizendo: eu me congrego ao meu povo, sepultem-me com os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual o pai Abraão comprou junto com aquele campo todo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão, ali sepultaram Sara, ali sepultaram Isaque, ali sepultaram Rebeca, e ali eu sepultei Lia. Está dizendo aqui o Jacó. Todos aqueles sepulcros que eu falei, que tem lá os 6, está aqui na Bíblia, o Jacó dizendo, está assim, assim, é nosso aquele pedaço de terra. E o Jacó morre no Egito. Aí a gente vai ler um texto, se você continuar a leitura, quando Jacó morreu, o seu filho era governador no Egito, era uma pessoa importante. Aí a Bíblia diz que o José viajou com todos os filhos de Jacó, foram lá no túmulo que pertence à família deles, somente para sepultar o Jacó. Versículo 31. Ali versículo... o campo, tal... capítulo 50, versículo 3, cumpriram-se a quarentena, 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios choraram Jacó por 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José a Faraó, e disse: agora se tem achado graça aos seus olhos, rogo que dês ouvidos a Faraó, meu pai me fez jurar, dizendo, e eis que eu morro, e eu quero ser enterrado em Canaã. É isso que está escrito aí no versículo 5, e o Faraó liberou no versículo 6, e no versículo 7, José subiu para sepultar seu pai, subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos, a casa de todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram a terra de Gozen, os seus meninos, suas ovelhas, suas vacas, subiram também com ele, todos os, tanto cavalos, cavaleiros e um cortejo grandíssimo, e chegaram, eu estou mostrando para vocês, que aquele túmulo tem dono, aquele túmulo tinha dono, não estava abandonado. 500, 600 anos depois, se perde, o pessoal vira escravo, ninguém mais visita e tal, e aí eles vão espiar a terra de Canaã. E quando eles vão espiar, eles entram por Hebrom. Eles entram pelo lugar que é deles, só que eles não sabiam. Aí eles voltam, compartilham, e começam a ter estratégias para conquistar a terra que é deles. O túmulo estava escrito, no papel estava escrito, mas agora eles precisavam conquistar a terra. Mesmo sendo escrito, agora vão conquistar. E vocês conhecem a história. Eles vão conquistar a terra, vão habitar nela, começando por Hebrom, começando por aquilo que já era deles por direito. Deus, diante de uma história como essa, trata comigo, talvez com você, sobre conquistarmos aquilo que já é nosso. Entende isso? Talvez você tenha uma família e você não conquistou ainda. E já tem a sua família, está no teu nome. Mas falta. Pertencia a eles. Mas agora eles vão conquistar aquilo que já era deles por direito. Terceiro ponto, e eu termino aqui. Existe um outro túmulo que dá direito a outra terra prometida. Aleluia. Nas Escrituras. Você já entendeu, né? Nas Escrituras. A garantia da posse em Canaã começa por um túmulo, uma sepultura, onde nele foi sepultado
Sara primeiramente, depois Abraão, depois Isaac e Rebeca, depois Lia e depois Jacó. Esse túmulo sextuplo, esse túmulo de 6 pessoas, garantiram a legalidade, garantiram a posse daquela terra. Mas existe um outro túmulo que dá direito a outra terra prometida, que não é aqui, que não é agora, que não é em Campinas, que não é em São Paulo. Existe um túmulo, que é o túmulo do Senhor Jesus Cristo, que garante uma terra prometida chamada céu, chamada Nova Jerusalém. Existe outro túmulo que conquista uma nova terra prometida. Existe outro túmulo que dá direito a uma outra promessa. Existe outro túmulo que dá acesso à promessa de Deus. Existe outro túmulo que garante a passagem para uma nova vida. Existe outro túmulo que possibilita um recomeço. Existe um outro túmulo que dá acesso a uma nova vida com Cristo. Aleluia. E nesse túmulo não existe corpo. Nesse túmulo não existe sepultado. Já existiu, mas não existe, porque o sepultado não ficou lá por muito tempo. Nesse túmulo existe apenas uma frase: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Quer dizer, o ingresso à terra prometida foi possível legalmente para os filhos de Abraão, graças a uma sepultura. E o ingresso à terra prometida é possível aos filhos de Deus, graças a uma sepultura que está vazia, porque aquele que nele foi depositado ressuscitou ao 3º dia. Será que é justo uma terra inteira conquistada por um túmulo? Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Lia, 6 mortos, 6 corpos, e uma terra inteira que foi conquistada. Mas nós temos acesso ao céu, a um túmulo que não tem nem corpo, que é o túmulo do Senhor Jesus Cristo. O túmulo de Abraão existe, e é prova, vocês viram a foto, e é prova de que a terra foi conquistada. O túmulo de Jesus Cristo existe, e é prova de que o céu é o teu lugar, graças ao túmulo do Senhor Jesus Cristo. Se fosse possível fazer viagem, como querem o pessoal da transmigração da alma, né? Você fecha os olhos, a sua alma viaja, tá? Isso não existe, isso é heresia. Mas se fosse possível viajar na força do pensamento, eu te convidaria a visitar alguns túmulos famosos, como lá na França. Lá na França, na capital, você tem um túmulo de um cara chamado José Hipólito Denisard de Rivail, que você não sabe talvez quem seja, mas você vai conhecer ele pelo nome que ele usava, que era Allan Kardec. E lá está depositado os restos mortais desse cara, que é o codificador do espiritismo moderno. Em outros lugares vai ter fundadores de religiões, mas em Jerusalém existe um túmulo que não tem corpo, existe um túmulo que não tem morto, existe um túmulo que não tem um jazigo, com cova, com entrada, com visitação. Talvez o túmulo mais famoso do mundo está vazio, porque esse túmulo é garantia da conquista da verdadeira Canaã, a Canaã celestial. E eu termino lendo para vocês o texto de Hebreus capítulo 4, onde o autor aos Hebreus fala sobre o verdadeiro descanso. Ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo, eu não sei o versículo, mas deve ser no começo. Não. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrarmos no repouso, pareça que alguns de vós depois fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim a respeito do sétimo dia, e repousou o Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E no outro lugar disse, não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, num certo dia chamado hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como disse, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E a sepultura de Cristo vazia marca, confirma que você pode participar do grande repouso de Deus, se você crer e se você se entregar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.